Os 3 gastos invisíveis que estão engolindo seu salário todo mês. Todo mês parece igual para quem trabalha, recebe, paga contas e volta para o zero. Na cabeça a conta parece fechar, no extrato não, e a sensação é de correr sem sair do lugar. A rotina financeira de Renato começa bem antes do dinheiro cair na conta, porque a cabeça dele já chega no dia de pagamento com uma fila de contas esperando na porta, como se cada boleto tivesse voz própria cobrando lugar. Ele acorda cedo em uma cidade grande do Sudeste, atravessa um trajeto cheio de ônibus lotado e gente cansada e passa o caminho inteiro montando mentalmente a lista do que precisa pagar naquele mês, que parece uma cópia do anterior. Aluguel, mercado, escola do filho, internet, transporte, aquela compra parcelada do celular novo que ainda vai demorar para terminar, mais uma assinatura de streaming que entrou quase sem ele perceber e uma série de pequenos gastos que carrega com certa culpa. Quando o salário finalmente aparece no aplicativo do banco, o alívio dura poucos segundos, porque assim que ele começa a conferir as cobranças percebe que quase tudo já está comprometido. A sensação é a de receber um dinheiro que nem chega a ser dele de verdade, como se ele apenas fizesse a função de intermediário entre o empregador e uma sequência de dívidas antigas mascaradas de normalidade. Nesse cenário, o cartão de crédito se transforma na ilusão preferida, porque permite que ele finja por alguns dias que ainda existe espaço para respirar, para fazer uma compra maior no mercado sem medo, para pedir uma comida pronta depois de um dia pesado de trabalho, para colocar combustível no carro sem ver o saldo despencar de imediato. Cada pequena decisão que parece inofensiva na hora se transforma em uma parcela a mais que vai estar lá no mês seguinte, ocupando espaço onde poderia haver descanso financeiro. A soma de parcelas antigas com compras novas produz um efeito silencioso que ele não enxerga no dia a dia, mas que pesa como um corpo estranho na vida financeira, sugando energia mental e paciência. Quando Renato paga apenas o valor mínimo da fatura, acredita que está mantendo as contas em ordem, que não está devendo para ninguém, sem perceber que ali se esconde um dos mecanismos que mais arrastam trabalhadores para uma dívida que não tem fim. O mês avança, o saldo some, surgem imprevistos simples como um remédio, um conserto pequeno em casa, um presente de aniversário que não estava no planejamento, e cada coisa empurra um pouco mais o uso do cartão como válvula de escape emocional. No último terço do mês ele já anda com a cabeça pesada calculando centavos, negociando com si mesmo o que pode ou não pode comprar, escolhendo qual conta pagar primeiro e qual pode atrasar alguns dias, fingindo que controla o orçamento enquanto a vida financeira já está completamente tomada por decisões acumuladas dos últimos anos. Nesse ponto, ele não enxerga mais o salário como um instrumento de construção e sim como um recurso que desaparece em poucos dias, alimentando uma sensação constante de impotência que se mistura com cansaço físico e desânimo. Em muitos dias ele sente que vive uma espécie de plantão permanente a serviço das contas, como se cada notificação no celular lembrasse que existe alguém esperando parte do salário. O corpo se acostuma com essa pressão constante, porém a mente começa a funcionar em modo de sobrevivência, tomando decisões financeiras apenas para atravessar a semana e não para construir nada para o futuro. Quando amigos comentam sobre guardar dinheiro ou investir, Renato até se interessa, só que a reação imediata é pensar que isso é conversa para quem ganha muito mais. O que ele não percebe é que a estrutura que engole o salário mês após mês foi sendo montada aos poucos, a cada pequena parcela aceita, a cada compra que levou mais tempo do que deveria para ser paga, a cada vez em que o cartão foi usado para compensar um dia ruim ou um cansaço antigo que ninguém vê. A vida de Renato não é um caso isolado, porque milhares de famílias brasileiras vivem a mesma dinâmica silenciosa, em que o orçamento parece sempre apertado demais, mesmo quando o salário não é o pior da empresa. O que prende esses trabalhadores não é apenas o valor que recebem, e sim a forma como o dinheiro é organizado a partir das primeiras escolhas de consumo que muitas vezes são feitas no impulso depois de um dia estressante. Quando alguém monta a própria vida em cima de parcelas longas e crédito fácil, cria uma estrutura que se alimenta do salário antes mesmo de ele existir. O cartão de crédito deixa de ser ferramenta e passa a funcionar como uma espécie de extensão do salário, um segundo bolso invisível que parece cheio enquanto a fatura ainda não fechou. No início a pessoa promete para si mesma que vai usar o cartão apenas para emergências, depois surge uma promoção de mercado que parece imperdível, um eletrônico que se apresenta como indispensável para o trabalho, uma viagem rápida que todos os colegas estão planejando, e o limite vai sendo preenchido sem que exista um plano claro para pagar tudo com folga. A cada vez que a fatura chega alta demais, entra em cena o gatilho do pagamento mínimo que empurra o problema para frente, enquanto os juros elevados trabalham em silêncio, aumentando o peso da dívida a cada ciclo. Esse processo se mistura com a rotina comum de quem trabalha e está cansado, porque a pessoa não se sente responsável, apenas exausta. Ela acorda cedo para enfrentar trânsito pesado, cumpre metas que parecem nunca acabar, tenta ser presente na família, lida com mensagens de cobrança disfarçadas de notificação amigável no celular e ainda precisa decidir se paga um boleto antes da data ou se segura o dinheiro para não ficar sem nada na carteira. Em muitas casas brasileiras o orçamento já nasce furado, porque uma parte do salário é usada apenas para tapar buracos antigos, refinanciar dívidas,
rolar parcelas e aceitar propostas de alongamento que parecem aliviar mas só reorganizam a mesma corda apertada em um formato mais bonito. O resultado é um cansaço financeiro que não dá trégua, com pessoas vivendo permanentemente a poucos dias de um novo atraso, convivendo com ligações de cobrança e com a sensação de que a vida adulta se resume a tentar apagar incêndios que nunca terminam. Essa sensação de viver sempre no limite corrói a confiança da pessoa em relação ao próprio trabalho, porque por mais que se esforce o resultado parece sempre o mesmo, um extrato vazio e a impressão de que todo o esforço foi entregue para instituições que aparecem apenas para cobrar. Em muitas empresas, colegas com histórias parecidas se reúnem no intervalo e trocam relatos de cartões estourados, empréstimos consignados e parcelamentos longos, tratando o assunto com humor para não encarar o peso real da situação. A cultura de normalizar a dívida como parte inevitável da vida adulta faz com que pouca gente pare para revisar a própria relação com o crédito e assim o ciclo se mantém. Quem tenta cuidar melhor do dinheiro esbarra em pressões sociais para consumir, em prazos apertados de promoções, em mensagens que prometem facilidade para quitar contas antigas com uma nova linha de crédito que na prática prolonga o problema. Enquanto isso, o tempo passa e aquela sensação de que a vida está sempre começando no próximo mês se instala com força, como se o presente estivesse suspenso à espera de um futuro que nunca chega. Romper esse ciclo não acontece com uma dica mágica nem com uma virada repentina, porque o problema não está apenas no quanto entra na conta, sim na forma como cada real é distribuído ao longo do tempo entre dívidas antigas e necessidades atuais. Quando uma pessoa aceita olhar de frente para a própria vida financeira, o primeiro impacto é incômodo, já que o extrato expõe decisões que ela preferia esquecer, desde compras impulsivas até financiamentos longos assumidos em momentos de empolgação. Em vez de buscar um atalho para ganhar dinheiro rápido, o passo mais importante é entender com honestidade para onde o salário está indo agora. Quem decide anotar gastos por algumas semanas descobre que valores pequenos, como um lanche no caminho entre trabalho e casa, um frete que poderia ter sido evitado, um serviço de assinatura pouco usado, representam parcelas significativas do salário quando somados. Em paralelo, é necessário enxergar o peso real das dívidas, listar todas as prestações, verificar qual é o custo de manter o crédito rotativo ou financiamentos que parecem leves na parcela mas pesados na soma total e aceitar que algumas coisas terão de ser cortadas ou adiadas para que a vida financeira volte a ter fôlego. Famílias que conseguem reorganizar esse cenário mesmo sem aumento de salário costumam tomar decisões duras como vender bens comprados sem planejamento, reduzir o padrão de consumo por um período definido, renegociar dívidas com firmeza, recusar novas ofertas de crédito aparentemente vantajosas e redefinir o que realmente é prioridade na rotina. Esse caminho é desconfortável no começo porque mexe com orgulho e com o desejo de manter uma aparência de estabilidade diante de colegas e familiares. Porém, aos poucos a sensação de alívio cresce quando o salário deixa de ser completamente engolido por parcelas antigas e passa a servir também para construir um mínimo de reserva. A construção de uma reserva simples mesmo com valor modesto cria uma nova lógica, em que o cartão de crédito volta a ser ferramenta pontual para situações específicas e o salário se aproxima do papel que deveria ter desde o início, sustentando o presente e abrindo espaço para escolhas futuras mais conscientes. A liberdade financeira em um país com tantas desigualdades não significa riqueza repentina nem vida de luxo, e sim a capacidade de sair da posição de quem trabalha o mês inteiro, apenas para alimentar dívidas que nunca terminam e de começar a decidir com mais calma o que fazer com o próprio esforço, transformado em dinheiro. Nada disso significa que exista um caminho simples, ou igual para todos, porque a realidade de cada família é afetada por fatores que vão desde o valor do aluguel até o custo do transporte, da alimentação e de cuidados básicos com saúde. Ainda assim existe um ponto comum a quem começa a virar o jogo, que é a disposição para assumir o desconforto de mudar hábitos em vez de buscar apenas motivação passageira. Quando a pessoa passa a olhar para o próprio dinheiro com mais lucidez, mesmo que ainda falte muito para alcançar estabilidade, cada pequena decisão diária deixa de ser automática e começa a ser medida em termos de impacto futuro. A partir desse momento, o salário deixa de ser apenas um valor que aparece e some, e passa a ser enxergado como resultado concreto de horas de vida entregues ao trabalho, algo que merece ser protegido com mais cuidado. É desse tipo de consciência que surgem mudanças silenciosas, como dizer não a uma compra por impulso, recusar um convite que vai estourar o orçamento ou adiar um desejo de consumo para não comprometer o básico. Com o tempo, essas escolhas deixam marcas mais profundas do que qualquer promessa rápida de transformação, porque constroem uma base em que a pessoa volta a acreditar que pode escolher e não apenas reagir.